chamou. Sossego aqui. Boa noite a todos, senhoras e senhores presentes. Hoje não tem ministro, mas enfim, vamos ouvir um capítulo bíblico com o vereador Wagner. Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz de tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Declaro aberta a sessão com a leitura da ata. Boa noite a todos os vereadores, todos que estão assistindo nós pela página do Facebook, ao doutor, ao Augusto. Leitura da 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Prado Ferreira, plenário vereador Judá Sancelino dos Santos, segunda-feira, 22 de agosto de 2022, 19 horas. Essa sessão foi transmitida online, está gravada e disponível em áudio e vídeo no Facebook da Câmara. Lida da 25ª sessão ordinária realizada em 15 de agosto de 2022, agora foi aprovada. Registre que os recebimentos do ofício 127 ao 142, com cópia disponível na Secretaria Administrativa da Câmara. O senhor presidente colocou em discussão em segunda votação o projeto de lei número 3 de 2022, isso é a matéria da ordem do dia, que ratifica a alteração da denominação do consórcio para o CIRES, Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos, e alterações do protocolo de intenções e estatuto social e das outras providências. Na sequência, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 3 de 2022 em segunda votação, sendo aprovado por unidade conforme o quadro de votação. O senhor presidente colocou em discussão em primeira votação o projeto de lei complementar número 14 de 2022, que dispõe sobre o pagamento do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, ACS, e de agentes de combate a endemias, ACE, na forma que dispõe o artigo 198 da Constituição Federal das outras providências. Ato contínuo, passada a palavra para o presidente da Comissão Constituição, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças, tomada de contas, a colocação para seu jurídico, dada a advocacia legislativa desta Casa, se posicionou pela constitucionalidade e legalidade do projeto, o qual seguiu para discussão e deliberação pelo plenário na sequência. O senhor presidente colocou o projeto de lei complementar número 14 de 2022 em primeira votação, sendo aprovado por unidade conforme o quadro de votação. Matéria legislativa. Indicações. Vereadora Michele Cristina Camilo dos Reis faz indicação para a construção de um abrigo de animais, de modo a assegurar a guarda dos animais abandonados e impedir a propagação de malefícios à saúde pública. Vereador Alves Gonçalves da Rocha faz indicação de realização de eventos para a semana do aniversário do município, faz indicação de quebra-mola na rotatória próxima metalúrgica Zanuto e, por fim, reitera a indicação para a elaboração do programa de incentivo à regularização fiscal à Fazenda Pública Municipal, Refis 2022. Vereador Giovanni Ribeiro de Oliveira presta condolência à família Cerruto, faz indicação ao Departamento de Vigilância Sanitária para o serviço de limpeza da Rua Pascoal Bambés, por fim, faz indicação de melhorias no banheiro e quadro de descanso da Capela Mortuária. Vereador Isaú Maria de Souza reforça a indicação da vereadora Michele para assegurar a guarda de animais abandonados e, por fim, parabeniza a prefeita e servidores pelo trabalho que está sendo realizado em frente ao Militão.
Vereador Gabriel Henrique Santos Silva faz indicação para a disponibilização de uma ambulância durante os eventos esportivos realizados no estádio municipal. Vereador José Martins da Silva Filho reitera a indicação de quebra-molas no rotatório próximo ao cemitério Zanuto. Faz indicação para que o agente trabalhador de Prado Ferreira faça parceria com a agência do município de Rolândia para auxiliar na divulgação das vagas de recrutamento. Vereador Wagner Henrique Vilas Boas reforça na cidade a importância da indicação para a efetivação de políticas públicas voltada à proteção e controle de animais abandonados no município, bem como realização de campanhas de castração dos animais. O vereador Deus Siqueira Couto faz indicação de manutenção e reparo de encanamento hidráulico de água do cemitério municipal. Requerimentos, não houve requerimentos de ordem do dia dos vereadores. Indicações foram aprovadas pelo plenário na forma regimental para serem encaminhadas aos comentários, os agradecimentos, os debates políticos sobre os projetos de discussão e o trâmite nesta Câmara Municipal, os assuntos de interesse local, as políticas públicas e os demais temas de interesse público estão disponíveis em arquivo de áudio e vídeo nas contas institucionais das redes sociais digitais do Poder Legislativo. Senhor presidente, agradecer ao presidente de todos e por encerrar a sessão, cuja ata será ali de ser achado conforme assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Plenário vereador Gildas dos Santos, 19h45, do dia 22 de agosto de 2022. Todos concordam com a ata? Foi aprovado por unanimidade. Tem um ofício, vamos fazer como sempre, vai deixar disponível ali na secretaria. Quem tiver interesse de saber qual que é o assunto, só chegar ali que os meninos vão disponibilizar. O ato da mesa número 1 de 29 de agosto de 2022. A mesa da Câmara Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso das atribuições e prerrogativas que lhes são conferidas pela lei orgânica pelo regimento interno. Resolve dispor sobre as regras a serem observadas no âmbito da dependência da Câmara Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná, e por agentes públicos do Poder Legislativo Municipal, no período eleitoral do ano de 2022. A mesa diretória da Câmara Municipal de Vereadores de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso das suas prerrogativas legais e regimentais, considerando a competência que lhe confere o artigo 34 da Lei Federal número 9.504, de 30 de setembro de 1997, bem como sua condição de órgão diretivo do Poder Legislativo Municipal. Considerando as disposições da Lei número 4.737, de 15 de julho de 1965, e da Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997, as demais instrumentos normativos eleitorais. Considerando as eleições do ano de 2022, considerando o dever do Poder Legislativo Municipal em manter-se imparcial diante dos pleitos, evitando favorecimento que possa comprometer a igualdade de disputa nas candidaturas. Resolve-se, artigo presenteado da mesa estabelecer as disposições e as regras a serem observadas na dependência da Câmara pelos agentes públicos do Poder Legislativo Municipal durante as eleições de 2022. Parágrafo único. O presente ato da mesa não afasta a responsabilidade ou dever de conhecimento, observância e aplicação das demais normas vigentes, especialmente aquelas previstas na legislação eleitoral. Artigo 2. Considerando-se como agente público para o fim de aplicação do presente ato da mesa, na forma definida no artigo 73, na Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. Vereador, servidor titular de cargo efetivo, servidor titular de cargo em comissão, servidor cedido por outros órgãos da administração, estagiários, prestadores de serviços terceirizados, fica proibida a realização de propaganda eleitoral ou política partidária de qualquer candidato, partido, político ou coligação sobre qualquer modalidade, bem como sua distribuição no prédio da Câmara Municipal, ambientes internos ou externos, bem como seu acesso, jardins, muros e monumentos, em seu estacionamento e terreno, sob a pena de responsabilidade administrativa e processo ético disciplinar. Artigo 4. Durante as sessões plenárias, reuniões, audiências e outros eventos realizados pela Câmara Municipal, fica proibida a realização de propaganda eleitoral ou política partidária de qualquer candidatos, partidos políticos ou coligação, sobre qualquer modalidade, inclusive a utilização de vestimentas, máscaras de proteções, adesivos, batons, canecas ou qualquer outra forma de identificação de candidatura, partido político ou coligação, sob a pena de responsabilidade administrativa
e processo ético disciplinar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto pelo capítulo aos eventos de qualquer natureza realizados na dependência da Câmara Municipal durante o período eleitoral. Exemplificativamente, cursos, audiências públicas, reuniões de conselhos públicos, consórcios públicos, secretarias municipais, órgãos públicos, entre outros. Artigo 5º. Durante a sessão plenária da Câmara Municipal, fica igualmente proibida a realização de propaganda eleitoral ou política partidária de qualquer candidato, partido político ou coligação sobre qualquer modalidade, inclusive a menção ou a utilização de vestimentas, máscaras de proteção, adesivo, batom, caneca ou qualquer forma de identificação ou menção à candidatura partidária do partido político ou coligação sobre a pena de responsabilidade administrativa e processo ético disciplinar. Artigo 6º. Durante as sessões plenárias, reuniões, audiências e outros eventos realizados pela Câmara Municipal, fica proibido qualquer pronunciamento que se caracteriza como apoio à propaganda eleitoral ou política partidária. Parágrafo único. No uso da palavra, os vereadores responsáveis pessoalmente por toda e qualquer infração à legislação eleitoral. Artigo 7º. Caso o presidente da mesa diretória ou qualquer vereador constatar descumprimento das condutas vedadas no presente ato da mesa, o presidente suspenderá a respectiva sessão, reunião ou evento determinado, retirada imediata da propaganda eleitoral ou política partidária, com a consequente apuração de responsabilidade. Parágrafo único. Na hipótese de fato ocorrido durante o uso da palavra, o presidente deve interromper, cassar a palavra e proceder na forma descrita pelo capítulo do artigo 7º. Artigo 8º. Fica proibida a utilização das dependências da Câmara Municipal por partidos políticos e vereadores para fins políticos partidários, reunião partidária, comitê eleitoral, inclusive para a guarda, estoque ou sob qualquer pretexto de material de campanha eleitoral. Artigo 9º. Fica proibida a veiculação de propaganda eleitoral política partidária, bem como qualquer manifestações de qualquer vereador, candidato, cidadão, partido político ou coligação nas redes sociais da Câmara Municipal, especialmente no site da internet, transmissão das sessões e outras, assegurando-se o acesso à informação e a transparência dos atos na forma da legislação vigente. Parágrafo 1º. Durante o período eleitoral fica suspensas as entregas de moções ou títulos honoríficos, bem a utilização de tribuna por pessoas vinculadas à campanha de partidos ou candidatos a qualquer cargo ou disputa do pleito eleitoral de 2022. Parágrafo 2º. Durante o período eleitoral de 2022, a ferramenta de comentários disponível na transmissão online das sessões plenárias da Câmara Municipal deverá ser desativada temporariamente. Artigo 10º. São igualmente vedados os agentes públicos da Câmara Municipal as seguintes condutas: fazer ou permitir a realização de propaganda eleitoral no prédio da Câmara Municipal, em seus ambientes internos e externos, bem como em seu veículo oficial ou a serviço da Câmara Municipal, ainda que fora do horário de expediente. B. Fixar, colocar ou distribuir material de campanha eleitoral de qualquer candidato nos ambientes internos e externos da Câmara de Vereadores, inclusive janelas, fachadas, muros, monumentos, placas, árvores ou jardins de estacionamento e terrenos adjacentes. C. Distribuir, guardar, estocar ou acumular material nas dependências da Câmara Municipal referente à campanha eleitoral de qualquer candidatura. D. Realizar as reuniões ou receber pessoas no ambiente da Câmara para tratar de assuntos relacionados à campanha eleitoral de qualquer candidatura. E. Ceder ou usar os benefícios de qualquer candidatura ou candidato, bens públicos, móveis ou imóveis da Câmara Municipal, ressalvada a realização das convenções partidárias, observada a legislação eleitoral. F. Usar ou ceder materiais de serviço da Câmara Municipal em benefício de candidato, partido político ou coligação, exemplificativamente, serviços gráficos, telefones, correspondência, internet, computadores, papéis impressos, e-mail e qualquer outro serviço custeados pela Câmara Municipal. G. Utilizar servidores públicos para a realização de serviços com finalidade eleitoral durante o horário de expediente normal. H. Ceder agente público da Câmara Municipal ou usar o seu serviço para o comitê da campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor estiver licenciado. I. Transportar em veículos oficiais ou locados pela Câmara Municipal eleitores ou material com propaganda eleitoral de qualquer candidatura, partido político ou coligação, inclusive se utilizar de tais veículos para fim de deslocamento ao local onde houver tais eventos. J. Utilização de banco de dados da Câmara Municipal para divulgação de material com propaganda eleitoral, mesmo por meios eletrônicos. K. Fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato.
partido político ou coligação, distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Parágrafo único. Durante o período eleitoral, os pronunciamentos dos servidores públicos no exercício de suas atribuições institucionais devem ser restringir a questão de natureza administrativa, sendo vedada qualquer espécie de menção a questões eleitorais. Artigo 11. A divulgação de ação institucional da Câmara Municipal da atuação de seus agentes públicos somente será admitida quando de caráter educativo, informativo, de orientação social e legal, vedada a utilização de símbolos que identificam candidaturas, candidatos ou coligação. Artigo 12. A presidência da Câmara Municipal, ao constatar o desentendimento de qualquer dispositivo previsto no iniciado da mesa, por qualquer agente público, determinará a imediata cessão de conduta vedada com a consequência apuração de responsabilidades, conforme previsto na legislação vigente. Artigo 13. Este ato da mesa está em vigor na data da sua publicação. Registra-se e expressa-se cópia a todos os vereadores e servidores da Câmara Municipal, a fim de se editar o acesso público. Publique-se Câmara Municipal de Prato Ferreira, 29 de agosto de 2022. Bom, eu acho que, conforme a leitura foi dita aí, só para simplificar o que quer dizer todas essas palavras aí, é uma lei que não foi criada por mim, nem pela mesa, nem por ninguém. Isso é uma lei que deve ser seguida. Então, o vereador não pode fazer propaganda aqui dentro das repartições da Câmara, assim mesmo usar, até os meninos que fazem parte também não podem, enfim, é só para uma lei que deve ser cumprida mesmo, tá? Então, tomem muito cuidado, os vereadores, na hora de fazer a campanha para os seus candidatos. Nós estamos aqui para respeitar a democracia, cada um luta pelo que acha que é certo, né? A democracia é isso, cada um tem direito de votar em quem quiser, né? E respeitar o voto de cada um, mas sem usar a Câmara para nada, para nenhuma finalidade, para guardar santinho, ou os próprios funcionários, o carro da Câmara quando pegar, sem santinho de ninguém, enfim. É só uma lei mesmo para ser seguida, já vai ser colocada no grupo para vocês terem acesso com mais tranquilidade na casa de vocês leem certinho, tá? Qualquer dúvida, o nosso juiz está à disposição aqui. Pegou a gente de surpresa também de última hora, então assim, é só uma lei mesmo para ser seguida, uma recomendação aí de lei, né? Então tem que ser seguida. E aqueles que não cumprirem e forem, né, porventura, foi comprovado que fizeram alguma coisa fora disso, vai responder por processo, enfim, aí é com a lei, não é com a gente, tá? Só uma. Se tiver alguma dúvida, o nosso jurídico está aqui para responder, tá? Somente leitura mesmo. Se quiserem fazer alguma observação depois, enfim, é só mesmo para o conhecimento de todos vocês. Alguma dúvida? Senhor presidente, não, boa noite primeiramente. É só com a vereadora Michele aqui também começou a olhar para mim, né, sem saber do que se tratava, né? Nem eu. Pois é que nós temos uma pauta, item 1, 2 e 3, então eu acredito que seja uma sequência. Sim. Então já pulou logo para o item 3 do ato da mesa e sem que nenhum dos pares soubesse sobre o assunto, né? Então é só essa observação, mas o senhor presidente deixou bem claro que vai ser disponibilizado no grupo, né, para nós ter mais acesso do que se trata, né, e para poder depois a gente conversar a respeito. Trata-se da lei federal, da lei eleitoral, né, que rege o período eleitoral e as suas vedações. É só por uma questão assim de conhecimento e para que os colegas não sejam assim instantes da sessão, né, vir um assunto que não tem conhecimento de ninguém, porque a pauta ela deve ser 48 horas antes já disponibilizada para o colega vereador, para todo, dar publicidade, né, para que as pessoas saibam do que vai ser tratado naquela sessão. Então é só essa observação, senhor presidente. Não, o senhor está certo, só nós, como leu a ata dos ofícios, a gente já aproveitou o vereador que já estava na mão, mas assim, mas é que a ordem do dia ela tem que seguir o item por item, aquilo que eu acredito, né? Então é só essa observação, senhor presidente. Certo. Eu já vou fazer uma revisão com os meninos amanhã, vou fazer um esclarecimento com o pessoal lá amanhã, para que isso não se repita mais, para a gente seguir a pauta certinho. Mais alguma observação?
Com relação ao ato da mesa, somente. Podemos dar continuidade, vereadora? Bom, dando continuidade aqui ao item 1. A discussão e segunda votação do projeto de lei complementar número 14 de 2022, que dispõe sobre o pagamento do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, ACS, e os agentes de combate à endemia, ACE, de forma que dispõe o artigo 198, inciso 8, 9 e 11 da Constituição Federal e da outras providências. O projeto está em segunda discussão. Quem quiser fazer uso da palavra, a palavra está livre. Fique à vontade. Senhor presidente, o presente projeto, né, já foi votado na sessão anterior, na primeira votação, é o 14 de 22, né? Eu só queria destacar aqui o artigo 2º, né, que o valor que se refere, que será custeado com os repasses oriundos da União. Então, é o governo federal que passa para os municípios, né, fazer esse repasse para os agentes. Conforme o artigo 198, parágrafos 5º, 7º e 8º da Constituição Federal. E depois, lá na sequência do presente projeto, o artigo 8º, né, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos ao mês de maio de 22. Essa é a observação. Se retroage do mês de maio, subentende-se que o quê? Que a autorização em abril, né, ou até mesmo maio, já poderia esse projeto ser encaminhado para cá. Sim. Prejuízo, óbvio, assim, maior não vai haver porque vai ser retroativo. Mas aí fica a questão, né? Mais de 90 dias para encaminhar um projeto desse daqui para analisar a recomposição salarial desses servidores. Aí eu não sei como qualificar isso daqui, né? Se é muito trabalho ou é só essa observação, e para que todo ano isso acontece e que nas próximas oportunidades não se demore tanto assim, porque trata-se de um projeto simples, né? De repasse para quem tem direito. Então é só isso daí, senhor presidente. Obrigado. Mais alguém? Fala, vereador, à vontade. Boa noite a todos. Eu concordo com o vereador Wagner. Eu acho que às vezes se trata um pouquinho de descaso também, porque se é uma lei federal, e eles têm o direito, para que ficar demorando tanto para mandar um projeto simples desse? Porque já me perguntaram na rua, falaram, vereador, e a gente? Eu falei, não, é a lei federal que tinha que já ter sido votado. Porque na hora deles trabalharem, eles fazem com tanta eficiência. Então, eu sou totalmente favorável e que não demore tanto mesmo, né? Já que tem que pagar, paga. Agora vai ter que pagar o retroativo. Os funcionários não vão perder, mas eles poderiam já estar recebendo isso. Então, minha opinião é essa. Muito obrigado. Mais algum vereador? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, munícipe presente, doutor Júlio, doutor Alain. Senhor presidente, é o seguinte, quando esse projeto caiu em pauta para vir, igual a vereadora se questionou, a gente foi cobrado muito. Só que lá atrás, quando os meninos perguntou para mim, para o amigo Zaú, a gente procurou saber. Um pouco disseram que o doutor João disse que pegou Covid. Ainda falei, mas gente, mas não justifica. Ele pegou Covid, mas tem outros órgãos competentes, outras pessoas que podia dar um aval a mais, né? Porque tinha aquele outro advogado que foi embora, não sei se o colega pode falar, doutor Jonathan, disse que não, tinha que ser só o doutor João. Então é o que eu falo para os senhores vereadores. 3 advogados, um ficou doente, o outro podia responder pelaquela lei. Então,
A gente é cobrado, a gente é taxado, né? Mas quero deixar bem claro que, igual a colega vereadora falou, o colega falou, que é o seguinte, dá mais uma prioridade, ponha-se outro para... Mas se falaram que ele estava com Covid, né? Então, espero que se o ano que vem vem com mais clareza, mais rápido, né? Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Demorou um pouco, né? Mas eu falei com o senhor presidente e o nosso procurador há pouca hora que ia começar a reunião, que acho que paga esse mês ainda, né? Eu acho que esse mês deve entrar na conta amanhã, a primeira dos servidores. Já vai protocolar lá. Que a Câmara está fazendo empenho e esforço para que esse mês eles recebam ainda. Os vereadores estão todos ansiosos que cada um pega o seu dinheirinho, o seu aumento de salário que é merecido. Muito obrigado. Deixar bem claro só para os servidores que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo, os parentes, enfim, a gente foi procurado por vários servidores, né, e todos perguntando a mesma coisa. O vereador Wagner foi muito feliz quando disse que foi em maio que foi feito esse ajuste, né, vereador? E coisa tão simples, demora 3 meses para chegar nessa casa. E aí a pressão vem toda em cima de nós. O pessoal odeia, dá para fazer votação no mesmo dia, dá para isso, dá para aquilo. Não, a gente tem que seguir aqui, como o vereador falou aqui na pauta, que tem que ser seguido. É exatamente isso. É um erro que nós cometemos aqui, é um erro que eles cometeram lá. Incompetência. Eu acho que se o cara ficar doente, então o outro não pode. São mesmo, são três advogados, são o mesmo, tem OB todo mundo. Eu acho que não pode responder pelo outro, na minha opinião, mas enfim. É importante que já foi resolvido. Assim que nós aprovarmos a segunda votação, que eu acho que não vai ter ninguém aqui que vai contra isso aí, até porque não tem nem como ir contra, né? E amanhã cedo já vai estar na mesa da prefeita para que ela possa dar continuidade. Agradecer os meninos aí que fez um trabalho bem feito aí e articulou tudo para que ocorresse dentro da legalidade e com rapidez necessária para que talvez ainda haja esse pagamento nesse próximo mês aí dos servidores. Vou colocar o projeto de segunda votação. Se favorável para a primeira comissão, esse comentário que se levante. Foi aprovado por unanimidade. O item 2, a discussão e votação única do projeto de resolução número 4 de 2022, que dispõe sobre a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal de Prado Ferreira para o exercício financeiro de 2023. Quem quiser fazer uso da palavra, a palavra está livre para falar sobre o projeto. Só para o conhecimento e falar de números aqui, o orçamento para 2023 está calculado em R$1.280.000 para a Câmara Municipal, né? E, enfim, posso colocar o projeto em votação? Algum vereador quer fazer mais alguma observação? Não? Algum esclarecimento? Alguém quer algum esclarecimento? O doutor está aqui para isso. Doutor, fala só a respeito do que significa o orçamento da Câmara, para a gente ter um pouquinho mais de... Obrigado pela oportunidade. Esse valor total que o presidente acabou de mencionar, ele vai, nesse momento, ele vai ser encaminhado para o Poder Executivo, vai entrar na LDO e depois retorna para a nova discussão. Então, nesse primeiro momento, é apenas a previsão, né? Mas ele se destina a todas as despesas da Câmara. Pagamento de pessoal, pagamento dos subsídios dos vereadores, encargos sociais, manutenção do prédio, diárias, todas as despesas, né? Todas as despesas que se possa imaginar estão incluídas dentro desse valor e dentro do limite constitucional, até abaixo, né, do limite constitucional, bem abaixo a Câmara de Prado Ferreira. Mais alguma coisa eu estou à disposição. Mais alguma dúvida? Vou colocar o projeto em votação. Se favorável para a minha comissão, esse contrário que se levante. Foi aprovado por unanimidade. Dando sequência nas explicações pessoais, vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as vereadoras, aqueles que nos acompanham pela rede social. Senhor presidente, é um requerimento a respeito ali da Jardim das Flores, na rua Bariri, né, onde encontra lá com a rodovia João Lunardelli. Tem bastante acúmulo de areia ali, virtude da chuva. Você vê que se não tiver uns 2, 3 caminhões de areia ali. Do terreno, não está vindo. Isso, e certamente ali vem das duas marginais ali. E entendo também que me parece que vem ali bastante do jardim, do novo jardim ali, do novo empreendimento residencial ali, o Gralha Azul, né? Então, solicitar nesse sentido aí de tirar aquela areia lá, né, na medida da possibilidade, até mesmo para evitar acidentes ou qualquer outra coisa, e esteticamente também, né, para a entrada da cidade ou para a saída da cidade, fica um lugar meio, né, desagradável de ver. E, ao mesmo tempo, solicitar informações a respeito desse empreendimento, se o município tem condições de responder isso, com relação à pavimentação, né, daquele local, porque é um empreendimento que parece que já foi aprovado pela Câmara não, pelo município. Foi. Mas a lei, da mesma forma, ela obriga que o empreendedor faça toda a infraestrutura, incluindo nisso a pavimentação. Então, seria um requerimento nesse sentido, né, para que eles informem se planejamento, com certeza deve ter, né, mas se tem tempo para concluir isso daí, né, quanto tempo, se tem um prazo, aí uma resposta nesse sentido. A outra questão é com relação ao parque de diversões instalado ali na rua Rolândia, de frente com a João Lunardelli, que é a rodovia. Você vê que é um espaço ali limitado, do lado da rodovia, pouco estacionamento. Eu passei lá, eu não desci, eu não entrei lá, no recinto, mas você vê que parece meio apertado ali, né? E todo o parque, coisas de diversão que vem acontecendo no município, precisa da solicitação, da autorização do município para isso. Há poucos dias atrás nós tivemos aqui na praça, né? Interrompeu parte da rua ali, tudo bem. Mas aí fica a seguinte questão, a seguinte indagamento, a pergunta. E o nosso centro de eventos? Para que serve? Lá é o lugar adequado para a realização dessas coisas. Então, é uma solicitação aqui, pode entender até como uma crítica, né? Mas o centro de eventos está lá largado, sem utilização. E é para essa finalidade. Eu acho que não deve ser num lugar tão ali apertado, sem estacionamento, pouca segurança, e sabendo que nós temos um espaço adequado para isso. Por que não se utiliza aquilo lá? Seria isso aí, senhor presidente. E com relação àquilo que até foi proposto pela mesa, né, que eu acho importante, porque é um alerta, a gente deve conversar mais sobre isso, acho que seria até bom, viu, doutor Júlio? Na próxima sessão, a gente poder vir um pouquinho antes e conversar sobre essas questões dos atos, né? Para que a gente tenha conhecimento que, mas, assim, de um grosso modo, que a gente não pode pedir voto aqui dentro, né? Que não é lugar da gente discutir. Pedir voto, levantar bandeira, certo? E perfeito com relação a isso daí. Mas seria bom uma sugestão aí, se a gente pudesse, na próxima reunião, né, chegar um pouquinho antes para a gente debater sobre esse assunto aí. E uma questão que eu falo bastante, a gente conversa bastante, até já tive outras oportunidades de conversar com outros colegas, já conversei com o vereador Roque, é a questão da liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de voto, né? Nós temos que ser livres para votar, para escolher, respeitar a opinião do colega. Eu vou defender tal, não vejo problema nenhum com isso daí, né? É isso mesmo. E falando em liberdade,
Hoje, muitas pessoas estão sendo impedidas de trabalhar. Quem usa rede social, né, determinado assunto você não pode falar. Você tem a sua rede derrubada, a pessoa 30 anos trabalha no ramo da saúde, faz vídeos, leva informação para as pessoas, e essa pessoa teve o seu canal derrubado, impedido de trabalhar, porque você não pode falar determinadas palavras. Tratamento precoce, Covid, vacina. Tem pessoas que estão sendo cerceadas de trabalhar nesse sentido hoje. E aí, essa liberdade, cada um tem, todos nós temos as nossas liberdades, né? Mas ela está sendo, de uma certa forma, ela está sendo hoje cerceada. E é só esse registro, senhor presidente. Obrigado. Seria caminhado, vereador. O doutor vai dar uma... Bem rapidamente, até porque todo mundo ficou, acho que meio surpreso. Primeiro, eu peço desculpa, semana passada a gente conversou sobre isso, daí foi elaborada a minuta do ato. Acho que eu não sei o que aconteceu, que acabou, infelizmente eu não sei explicar por que não chegou ao conhecimento dos vereadores antes. Mas, enfim. Mas, claro, a gente só vai muito rapidamente, e a gente estará à disposição para conversar com os vereadores e as vereadoras com mais detalhes. Mas muito rapidamente, para dizer o quê? O que tem no ato da mesa não tem nenhuma novidade, né? A única questão que acontece é assim, a legislação que trata da eleição, ela diz que no recinto da Câmara Municipal compete à mesa tomar a providência que ela achar adequada, né? Então, por isso, a mesa isso tem que ser formal, através de um ato, deve ser publicado no Diário Oficial, deve ser lido em plenário, para constar da ata que isso foi lido. Mas todas as vedações, todas as proibições que estão nesse ato, eles fazem parte da legislação eleitoral, que aí abrange o Código Eleitoral e demais legislações, a própria Constituição Federal também, que traz as vedações, não pode usar os bens públicos para nenhuma finalidade político-partidária. Aqui dentro não se pode, você pode ter o candidato que você quiser, mas você não pode usar da palavra para fazer menção, para pedir voto, para fazer propaganda, enfim. Durante as sessões, apenas aquilo que está na pauta, e deve focar em falar sobre aquilo que está na pauta, né? Claro, você pode ter suas opiniões sobre todas as situações do país, política, jurídica, enfim, não tem restrição. O que não pode é dirigir ou dissimuladamente tentar beneficiar essa ou aquela candidatura, esse ou aquele partido, essa ou aquela coligação. Então, são as vedações que já existem, né? Mas é importante que a Câmara tome esse cuidado. O mesmo vale para nós que somos servidores da casa. Podemos ter nossas opiniões, nossas preferências, mas aqui dentro nós estamos trabalhando, não podemos usar bottom, camiseta, fazer propaganda, trazer nada disso, né? Nós também estamos sujeitos às responsabilidades e às penalidades que estão previstas na legislação. E depois a gente fica à disposição para conversar qualquer dúvida mais específica que qualquer dos senhores tenha. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor. Dando continuidade às explicações pessoais, vereadora Antônia. Boa noite a todos. Eu queria mandar um ofício, presidente. Eu não sei bem qual é o departamento, se é a Cocamar ou é a DR, para a gente tomar uma providência ali, a entrada da Cocamar. Ou fazer um trevo ali, tem que tomar uma providência, porque está acontecendo muito acidente. Então, eu queria que encaminhasse se é a DR ou
ou para os dois, né? A Cocamar também tomar uma providência, porque a gente fica aí perdendo esses amigos da gente e não é fácil, né? Então, é isso. Meu muito obrigado. Será encaminhado, vereadora. Vereador Alvo. Novamente, boa noite, senhoras e senhores. Dr. Júlio, Alain. Desde já eu quero agradecer a vocês pela essa explicação e dizer que não foi erro, foi simplesmente uma coisa que aconteceu. Mas, da minha parte, fico tranquilo pela explicação, né? Desde já. Senhores vereadores, como o vereador Wagner disse sobre aquele parquinho, não só eu, como vários vereadores, fui crítico na época quando colocou aquele parquinho na praça. Quero dizer que não veio para a praça, mas veio para aquele canto que eu achei, quando eu vi aquilo lá, eu fiquei triste em saber que era perigoso. Cobrei a prefeita, falei, prefeita, vamos ali ver. Ela falou, vê o que, vereador? Aquele parquinho. Ela falou, não, desde já eu quero dizer para você que não autorizei e não. Só que os órgãos competentes do parquinho foi diretamente no Corpo de Bombeiro. Liberaram. Foi com o dono do estabelecimento. Ele liberou. A prefeita simplesmente falou, o parque de evento está lá, eu dou para vocês. Só que falei para ela, filha, você tinha que ter ido mais rígido. Por quê? Ali era perigoso. Só que aí o dono do terreno liberou. Ele, o cara do parquinho, simplesmente foi em outros órgãos competentes e disse que tinha liberado. Então, simplesmente, eu quero dizer a vocês que fui crítico ali. Pedi para ir para o centro de evento. Ou várias datas naquele Jardim Maragogipe está sem construir. Podia ver umas datas daquela lá. Mas ali é um lugar perigoso. Desde já, senhor presidente, eu queria falar em nome desse menino vizinho que faleceu ali na Cocamar e dizer que nós temos conversado e pedido sobre a terceira faixa há muito tempo. Vai esperar morrer mais gente para acontecer? Só ali que eu sei hoje, nesses meus 20 anos de prefeitura, 16, 18 anos como motorista de ambulância, quantas pessoas haviam morrendo entre da Bela Agrícola até nesse trevo? Aí vem o cara lá de cima, hoje o presidente disse que não pode falar, mas o cara que era chefe do DR, hoje é candidato, não podia ter feito liberado ali, o quebra-mola que o vereador do Zaú pediu tanto tempo, 2, 3 quebra-mola para lá. Agora, nós fica com a mãos atadas. Aconteceu isso, amanhã ou depois, Deus guarde. E daí? Nós só vai ficar falando? O que tem que fazer? Fazer igual essas cidades de fora. Põe fogo beirando na pista e vê se eles não veem ali a televisão e outros para ver aquilo lá. Eu acho que se tivesse uma terceira faixa, né, todos esses caminhão que puxa soja ia pela terceira faixa. Quando aquele que não entrasse na cooperativa ali na Cocamar passava reto na terceira faixa. Mas você vê de vez em quando que é uma briga quando tem caminhão subindo, um querendo apodar naquele zigue-zague ali. Eu não sei, não aconteceu nada entre a Bela Agrícola e a Cocamar ali, naquela gente apodando. O senhor José Martins sabe muito bem que ele dirige e veja. E não é culpa dos motoristas que está subindo. O caminhão não aguenta subir aí a 60, 70 por hora. Porque está pesado. Então, a colega vereadora falou, tem que fazer alguma coisa. Já não fez nem em cima naquele trevo da Bela Agrícola? Ali também já era para ter feito. Há uns anos atrás, uma Kombi da prefeitura bateu ali, todo mundo sabe. Então, senhor presidente, eu acho que nós tínhamos que fazer um ofício, levar os órgãos competentes da DR e tudo mais. Para quê?
para exigir pelo menos a terceira faixa, até na beira agrícola. Exigir, falar, ó, gente, é para ontem, não é para hoje não. Né? Quero deixar aqui os meus sinceros condolências a Dirlane, que a filha dela faleceu naquela firma lá, o seu Olímpio e o meu amigo Ticão ali da minha rua, né? Que Deus ilumine e conforte essa família toda. Né? O amigo falou sobre aquele Jardim das Flores, aquele monte de terra. Parabéns aos meninos, né, dos órgãos competentes. Limpou beirando a pista lá, não sei se vocês viram. Ali era só não sei se estão limpando um lado para depois ver o outro para limpar. Vamos esperar, né? Pela fala do vereador ali, eu estou achando que esse ofício que ele está pedindo, pode ser que o pessoal limpa e para aquela terra de descer, né, porque está descendo. E dizer o seguinte, se já está liberado para construir, para vender as datas, eu acho que primeiramente já tinha que vir com asfalto ali para ficar, livrar aquela terra. Né? Senhor presidente, obrigado. Então, boa noite. Será encaminhado, vereador? Vereadora Michele? Boa noite a todos novamente. Eu gostaria de reforçar o pedido da vereadora Antônia. Eu tenho experiência de passar por lá todos os dias, porque eu vou para a fazenda e nem um acostamento que se preza não tem, porque é cada buraco que cabe o carro. Na hora que vai, se precisar parar para o acostamento, a pessoa prende o pneu lá dentro. Então, eu gostaria que tomasse providência mesmo. Olha, gente, todos nós corremos o risco de acontecer um acidente e uma fatalidade muito triste. Eu gostaria também de falar a respeito do parque. O dono do parque ligou para mim, ligou 5 vezes para mim. Por quê? Porque ele disse que já estava liberada a praça para ele e o espaço físico não era suficiente. Ele queria usar as 2 datas minhas da esquina para ampliar o espaço físico dele. Eu não posso proibir, mas eu não posso compartilhar. Porque uma crise que está tendo no nosso município, mais de 300 pessoas, diretamente ou indiretamente, estão sem emprego. Não é? Eu falei para ele, moço, eu não posso participar disso. Mas eu não posso proibir. A cidade não é minha. Eu faço parte do meio dela, do contexto dela, mas eu não é minha. Só que as datas são minhas. Ele falou, eu te dou tantos ingressos. Eu falei, moço, o povo está precisando de comida. Não é ingresso, não. Emprego, comida, ele quer um salário digno, ele não quer saber disso. Sabe por quê, gente? Porque o tempo que eu era pequena também existia isso, e existiam as classes sociais, a gente não tinha. Só que toda criança fica com vontade. Aí ele vai na escola, dá um ingressinho para cada criança, não é aquele pai que tem mais filho que não ganhou um ingresso. E outra coisa, a criança vai lá, mas ele só não anda só num brinquedo. Gente, eu acho que tem um centro de eventos, tem que ficar preparado para isso, porque uma vez nós rasgamos o verbo aqui já. A praça não é espaço para ter parque. A praça, para começar, está uma feiura lá, aquele piscinão de ramos lá, que tem que ser melhorado, né? Porque no começo já começou tudo errado. É hospital perto, é ginásio de esporte, então vem desde lá de trás. Né, que a prefeita agora não pode mexer, que já está construído. Mas nós não podemos colaborar com isso nesse momento. E realmente está um perigo lá. Aquele lugar lá está perigoso. Pode ser um filho de qualquer um de nós. Eu no caso, não vou lá, porque não convém para mim. Mas as crianças vão, têm vontade e tem que ser respeitado.
deixa espaço físico lá do centro de eventos, não só para pôr boi e criar mato. Deixa para quando for acontecer isso, porque ninguém pode proibir também. Eles têm o direito, só que também o município tem que proporcionar um lugar adequado. Aí eu gostaria também, eu fui cobrada novamente, no dia 22 de julho, nós estávamos de recesso, só que eu mandei um ofício. Então, é só forma de esclarecimento mesmo. A implantação de uma ciclovia na Avenida José Maria Rocha, em toda a sua extensão, bem como requer estudo de viabilidade para implantação de quebra-mola no trecho recém-pavimentado da avenida, nos termos de resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Então, eu justifiquei, né, a implantação dessa ciclovia e da lombada, implementar mais segurança aos nossos ciclistas. Então, é só uma questão de esclarecimento mesmo, que eu mandei o ofício e estou aguardando a resolução desse problema. Tá bom? Muito obrigada a todos, a vocês que estão nos assistindo através da rede social. Muito obrigada. Será encaminhado, vereadora? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Pode falar, Zé. À vontade. Desculpa de eu não escrever antes aqui. Não, tranquilo. Eu vou pegar um gancho aqui. Não, fica tranquilo. Da vereadora Toninha e da vereadora Michele. Sobre o acidente que ocorreu lá, que o vereador Álvaro e o vereador presidente da casa nos ajudou bastante lá. Obrigado. Muito mesmo, foi muito eficiente. Então, eu queria mandar um ofício para a cooperativa, aquela cooperativa ali, do acidente. Porque para eles precisa fazer faixa de desaceleração em ambos os lados. E o DR não faz. Quem tem que fazer o projeto, arrumar um engenheiro e fazer, e pedir para o DR aprovar e fazer, é a empresa. Cocamar, né? É a Cocamar. Então eu queria mandar um ofício para a Cocamar, para ela analisar isso aí, porque uma pessoa cheia de vida, com família, tudo, vem perder a vida assim, por uma falta de responsabilidade, às vezes, nesse caso, ou da cooperativa ou do Estado. Então, não só ali, a faixa de desaceleração, mas como alguns outros pontos estratégicos. Na Fazenda Nova Maragogipe, eles param na frente da gente, na frente dos condutores, e pode ser sujeito a acontecer um novo acidente. Na Maragogipe Nova, né? Então, mandou um ofício para Nova Maragogipe também, fazer o mesmo trabalho para fazer 2 pistas de desaceleração também naquele acesso, enquanto não duplique ou faça a faixa adicional, a 3ª faixa, né? Daqui a Rolândia. Aí, aqui em frente a Taquei precisa de uma faixa de desaceleração também. Ali em frente, o Jardim das Flores também precisa de uma faixa de desaceleração, né? E mais alguns lugares até Rolândia. Pelo menos essa faixa que o DR, que for da parte deles, fazerem. O que for da parte das prefeituras, no caso a nossa, fazer ali no mínimo no Jardim das Flores, essa faixa. Para não ocorrer mais esse acontecimento tão triste, né? Que a gente não pode fazer nada depois de acontecido. Então, ver quem é as pessoas que é responsável por isso, contratar um engenheiro, fazer o levantamento, o orçamento e passar para o DR autorizar eles a fazer essa rótula, no mínimo as faixas de desaceleração, no mínimo, é o mínimo que faça, né? Então, é triste o que aconteceu, a família tem nossos sentimentos, todo mundo aqui ficou triste com isso aí, né? Mas vamos ver se não aconteça mais por falta de responsabilidade de alguns órgãos. Muito obrigado, desculpa. Não, fica à vontade, Beatriz. Tranquilo. Tem mais alguém? Não? Eu também queria mandar um ofício para
a prefeita, mais específico para o departamento de obra, sobre o conjunto Glória Azul, que foi mencionado pelo vereador no início da sessão, sobre aquelas ruas, né? Mais uma vez, eu queria que ele fosse lá e dissesse, fizesse um laudo e falasse para nós se está certo ou está errado aquelas ruas lá de mão única, porque as ruas elas morrem todas nos terrenos de cima. Quando for para catar lixo, o caminhão entra de frente e sai de ré, ou entra de ré e sai de frente, porque ele não tem umas estradas que facilite o acesso em torno do conjunto. Um espaço físico ali, que na minha opinião teria que ter uma rua, igual no conjunto do seu Aristides fez, para ter um fluxo, né? Sentido horário, entendeu? Só se acontecer de entrar uma ambulância, passar mal, a mesma coisa. Então, se for aprovado ou se não, eu sei que não foi por ele, que ele não estava aqui na época. Quem aprovou não interessa, quem aprovou. Eu quero saber se está certo ou se está errado. Porque se tiver certo, se tiver aprovado e não tiver certo, não vai adiantar nada de se aprovar. Agora tem que ser feito do jeito certo. Quem aprovou, quem não aprovou, não interessa. Quero saber, ele estudou para isso, ele sabe das leis, sabe das regras. Então, para ele fazer uma análise para direcionar aqui para a Câmara, para a gente saber se aquela via está certa, de mão única, ou se está errado. Se tem alguma lei que fala que é isso e está certo. Na minha opinião, que eu também não estudei para isso, igual eu falei, né? Ele tem um filho mais apurado, estudou para isso, acho que ele vai poder dar a orientação dele. E se porventura ele disser que está aprovado, mas está errado, aí é outra situação. Mas vamos por parte primeiro. Sobre o parque, foi tudo certinho, como o senhor falou mesmo, só que tem só um detalhe. Eles foram na prefeitura e pegaram o alvará da prefeitura. E a prefeitura cedeu o alvará para eles. A prefeitura cedeu o alvará para eles. A prefeita falou para mim, eu liguei para ela. E eles cederam o alvará para eles. Então, assim, daqui para frente, vamos olhar, viu, prefeita, os órgãos aí, porque assim, o centro de evento está lá. O vereador Wagner disse, Michele disse, todo mundo está lá. É lá que é para fazer os eventos. Ah, não, lá nós não queremos. Caminho da roça. Tem mais cidade para lá. Sabe, aí não quer na praça, ô vereador, me presta seu terreno. Ô, pelo amor de Deus, gente. Que isso? Isso é um absurdo. Se acontece algum acidente lá, ah, não, é porque eles não quis lá no centro do evento. E aí? Quem quer ficar com prejuízo? Esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade que a gente tem que acabar, gente. É lá, não quer. As dificuldades estão passando, 300 famílias desempregadas, calepeira, deu mãe em todo mundo aí. E aí? Aí é momento de trazer parque. Claro, e eu não sou contra parque não, viu? Porque numa cidade e tal, a gente tem que ter um momento de lazer, nós temos filho, sabe? Mas tudo tem sua hora, tudo tem o momento ali. É o momento que nós temos que trazer para cá emprego. Parque tá, pelo menos agora não. Final do aniversário da cidade vai ter um show aí, beleza, final de ano, beleza. Agora, nesse momento, eu acho um pouco inviável. Infelizmente, isso não está o nosso poder, nós não podemos fazer nada com isso. O terreno foi de terreno particular, liberação do bombeiro, liberação do alvará aqui da prefeitura, então, enfim. Ainda mais na safra, né? Que agora, não sei se alguém colhe até um pouco mais tarde, enfim, não sei, tem caminhão que passa lá também, não sei como é que. Dei sorte que não vi caminhão passando lá esses dias. Estão colhendo ainda? Não sei se estão colhendo. Eles estão desviando também, né? Então, e aquele monte de carro de um lado e do outro. E criança para um lado e para o outro. Então, que sirva de aprendizado, tomara que, e graças a Deus não aconteceu nada e não vai acontecer, mas espero que, pelo menos nesse local, acho que não é viável não, e fica aí de aprendizado já, para da próxima vez, mostrar para as pessoas que vêm de fora, que vêm só pegar e vão embora, que são oportunistas naquele momento, eles vêm aqui, sugam aqui, vai para outra cidade, vem aqui, sugam para outra cidade, que quem manda na cidade é nós que eu falo, é o povo. Então, assim, a prefeita tem que começar a ver com outros olhos. É lá. Se não for lá, tchau, filho, vai embora. Tchau, linha na pipa, vamos ter outros parques aí. Enfim, no final de ano nós podemos alugar brinquedo aí, colocar no local destinado aí para a molecada, que fica de bom tamanho. Nós todo mundo fica contente, e o importante é que não aconteça nada de tragédia por esse mês, tá bom. Nós tivemos 2 percas aí irreparáveis que hoje a família está sentindo aí.
Então, fica só esse alerta aí. Mais alguém? Senhor presidente, eu acho que o doutor Júlio pode falar melhor para a gente. Se hoje a Câmara, nós vereadores, mandasse um ofício para a prefeita, dizendo que da partir de hoje em diante, a Câmara de Vereadores, nós vereadores, estamos pedindo em pró todo esse tipo de evento ser no centro de evento. Completamente de acordo. Porque igual a vereadora disse, pediu para ela, pediu para o outro libera, tal. Então, que já foi feito? Não, hoje nós já solicitamos. Não, acho que pediu e hoje não, né? Pediu para se caso todos tipo de eventos sobre parque, circo, essas coisas. O colega vereador Álvaro, isso é competência do executivo. Quem dá a autorização de alvará não tem que passar pela Câmara, isso não compete a nós, isso daí é competência exclusiva do executivo. Eu levantei essa situação porque já ocorreu aqui na praça e está ocorrendo atualmente hoje, aquela situação que nós acabamos de discutir aqui. E nós temos um centro de eventos para quê? Boi, que a colega vereadora falou, tem boi lá. Então, é isso que se a gente tem um espaço destinado para isso, por que não se disponibiliza para fazer lá? É só essa indagação, senhor presidente. Só, senhor vereador, que é o seguinte, hoje já tem essa lei para não ser na praça, não ser em qualquer canto? Não tem que ter uma lei. Não e se essa lei vir... Não precisa de lei. Não precisa de lei. A concessão de alvará de funcionamento, no caso do parque, é o executivo que autoriza ou não. Se teve lá na praça, é porque o executivo autorizou. Se está tendo lá nesse local lá hoje, onde foi mencionado, na rua Rolândia, lá com a rodovia João Nardelli, é porque o executivo autorizou. Exatamente. Senão não faz. O bombeiro precisa do bombeiro. Precisa da autorização do bombeiro. Eu acho que deve precisar também de alguma licença, autorização da Copel para utilizar a energia elétrica. Né? Que isso aí é outra coisa. Mas se o município falar não, é não. Mas... Agora, então, a questão é só, também, viu, vereador, não sou contra a instalação de parque, nada disso. Né? Apesar de que eles vêm aqui, traz uma diversão, né, para as crianças, para os pais, mas eu não sei se o que eles trazem de divisas, né, de receita para o município, se é compensador. Mas a única questão é, se nós temos um lugar adequado para realização de festa, evento, seja lá o que for, não é na praça e nem num lugar ali que escuro, né, não tem espaço, é só essa indagação. Mas é igual eu disse para o senhor vereador, se nós, vereador, não se impor, não falar, não, igual o senhor disse, nós não é contra nada, só divide o lugar certo. O que nós podemos fazer? Tanto ela como o seu advogado, os órgãos competentes que liberar, chama aqui e fala o seguinte, a partir de hoje em diante, esses eventos, simplesmente só no centro de evento. Já está em indicação do vereador Wagner com apoio de todos os vereadores. Isso aí já vai ser encaminhado para o executivo. Eu esqueci. Até peço desculpa à vereadora Toninha, porque ela é a idealizadora da discussão desse ofício que eu encaminhei lá do trevo, a faixa de desaceleração. Então eu peguei o gancho dela, mas ela é a idealizadora, eu só segui. Então eu queria que ela, junto comigo, mandasse esse ofício, que eu aceitasse eu que mandasse. Peço desculpa, Toninha. A ideia foi sua, tá bom? Muito obrigado. Bom, como não temos mais nada a se tratar, eu declaro encerrada a sessão.